Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma investigação profunda aqui no nosso projeto de extensão. Hoje vamos abordar um dos temas mais assustadores e onipresentes do nosso tempo, os vazamentos de dados. Parece que toda semana acordamos com uma nova manchete. Anthem, 80 milhões de registros de saúde expostos. Home Depot, 56 milhões de cartões de crédito roubados. O governo americano, 21,5 milhões de dados de funcionários, incluindo investigações de segurança nas mãos de hackers. A sensação é de pânico. A narrativa que ouvimos todos os dias de especialistas da mídia e de relatórios de grandes empresas de cibersegurança é uma só. A situação está piorando. Os ataques estão mais frequentes, os vazamentos estão maiores e estamos perdendo a batalha pela nossa privacidade. Mas e se eu te dissesse que essa narrativa, essa sensação de piora constante pode ser uma grande ilusão? E se a ciência, olhando friamente para os números, nos contasse uma história completamente diferente? Exatamente essa premissa bombástica do artigo que vamos dissecar hoje. Hype and Half Tales, A Closer Look at Data Breaches, de Benjamin Edwards e seus colegas. A grande pergunta deles é, o problema está realmente piorando? Para começar a responder isso, precisamos entender por que a forma como geralmente olhamos para esses dados é tão enganosa. Dê uma olhada neste gráfico. Ele mostra o tamanho de cada vazamento de dados nos últimos 10 anos. Vejam a escala, vai de 1 a quase 1 bilhão. A variação é simplesmente colossal. Agora, vejam a linha azul. Ela representa a média de tamanho dos vazamentos a cada ano. Se você olhar só para ela, parece claro que, de 2013 em diante, as coisas ficaram piores. A linha sobe. É essa linha que gera as manchetes. Mas agora, olhem para a linha verde, que é a média mensal. A tendência some. Vira um caos, um ruído para cima e para baixo. O que isso diz? Que em um conjunto de dados com eventos tão extremos, um único mega vazamento, como o da Heartland em 2009, com 130 milhões de registros, podem distorcer a média de um ano inteiro, criando uma falsa sensação de tendência. Simplesmente calcular médias não é suficiente, precisamos de ferramentas estatísticas mais sofisticadas. E é aí que começa o verdadeiro trabalho de detetive dos autores. Para entender o que está acontecendo, primeiro eles precisam entender a natureza fundamental dos dados. A investigação se baseia em um dos maiores bancos de dados públicos sobre o assunto, o da Privacy Rights Clearinghouse, ou PRC. Ele contém milhares de vazamentos publicamente notificados nos Estados Unidos desde 2005. A primeira coisa que eles fizeram foi organizar os dados em duas categorias principais. De um lado, os vazamentos negligentes, que são acidentais. Um funcionário que perde um notebook, um banco de dados deixado aberto na internet. E do outro, os maliciosos, que são intencionais. Hackers invadindo o sistema, um funcionário roubando dados de propósito. E aqui já vem um dado interessante. Os vazamentos por negligência são quase 2 vezes mais comuns que os maliciosos. Mas a descoberta mais importante sobre a natureza desses dados é que eles pertencem a uma família de distribuições estatísticas conhecidas como Heavy-Tailed ou caudas pesadas. O que isso significa? Vamos usar uma analogia. Pensem na distribuição de altura das pessoas. É uma distribuição normal, em forma de sino. A maioria das pessoas está perto da média. Pessoas muito altas ou muito baixas são raras e existe um limite prático. Você nunca vai encontrar uma pessoa com 30 metros de altura. Agora pensem na distribuição de riqueza. Não é um sino. A grande maioria das pessoas tem uma riqueza perto da média, mas existem alguns indivíduos, os bilionários, que são tão absurdamente ricos que distorcem completamente a média. Não há um limite prático. Em teoria, alguém pode ter qualquer quantidade de dinheiro. Isso é uma distribuição de cauda pesada. A cauda dos eventos extremamente grandes é muito mais pesada, ou seja, mais provável do que nossa intuição nos levaria a crer. Vazamentos de dados, assim como terremotos, vendas de livros, popularidade de vídeos no YouTube, seguem essa mesma lei. Haverá milhares de pequenos vazamentos e, de vez em quando, de forma estatisticamente previsível, ocorrerá um mega vazamento catastrófico. Os pesquisadores foram além e identificaram a personalidade exata dessas distribuições. Eles descobriram que o tamanho dos vazamentos se encaixa perfeitamente em uma curva log normal. Esse tipo de distribuição surge em fenômenos de crescimento multiplicativo, onde o crescimento de algo é proporcional ao seu tamanho atual. Adivinhe o que mais segue uma distribuição log normal? O tamanho das empresas. A hipótese dos autores é que
Como o número de registros de uma empresa cresce com seu tamanho, o tamanho potencial de um vazamento também cresce na mesma proporção. Já a frequência diária de vazamentos segue uma curva binomial negativa. Sem entrar nos detalhes matemáticos, isso geralmente acontece quando o que observamos é, na verdade, uma mistura de muitos processos diferentes acontecendo ao mesmo tempo, cada um com sua própria taxa. Pensem nos vazamentos de hospitais, bancos, universidades, cada um sendo atacado por diferentes tipos de hackers. A soma de todos esses pequenos processos gera a distribuição que vemos. Entender a personalidade dos dados foi uma chave. Armados com esse conhecimento, os pesquisadores construíram seus modelos para testar a grande questão. E a resposta que eles encontraram é, no mínimo, chocante. Usando modelos bayesianos, que são ótimos para evitar a criação de tendências falsas a partir de ruído, eles testaram se os parâmetros dessas distribuições, log normal e binomial negativa, mudaram ao longo dos 10 anos de dados. Em outras palavras, eles perguntaram aos números: o vazamento típico de hoje é maior do que o de 2005? Acontecem mais vazamentos por dia hoje do que antes? A resposta para ambas as perguntas foi não. O modelo estatístico mais provável, tanto para o tamanho quanto para a frequência, tanto para vazamentos maliciosos quanto negligentes, foi um modelo constante, um modelo de grau zero. Em outras palavras, a análise rigorosa dos dados mostra que não houve um aumento estatisticamente significativo nem no tamanho nem na frequência dos vazamentos de dados nos Estados Unidos na última década. Eu sei, isso soa como heresia. Como pode ser verdade com tudo que vemos nas notícias? A prova está nestes gráficos. A linha preta são os dados históricos reais, com todos os seus picos e vales dramáticos. A linha vermelha é uma única simulação gerada pelo modelo dos pesquisadores, um modelo que, por definição, não tem nenhuma tendência de aumento. Vejam como a simulação consegue, sozinha, gerar uma variabilidade anual que se parece muito com a realidade. Em um ano, o número total de registros vazados explode, no outro ele despenca. O modelo nos mostra que essa montanha-russa não é um sinal de que o problema está piorando ou melhorando, é simplesmente a natureza de um sistema de cauda pesada. As grandes variações que geram as manchetes alarmistas são, na verdade, eventos estatisticamente esperados e normais dentro de um sistema estável. Mas como isso é possível? Nós sabemos que os hackers estão mais sofisticados, as ferramentas de ataque estão mais poderosas. Porque isso não se reflete em vazamentos maiores e mais frequentes. Os autores sugerem uma explicação fascinante, emprestada da biologia, a hipótese da Rainha Vermelha. Na história de Alice através do espelho, a Rainha Vermelha diz a Alice que, em seu mundo, é preciso correr o mais rápido que se pode apenas para ficar no mesmo lugar. Na biologia, isso descreve a corrida armamentista entre predadores e presas. A presa evolui para ser mais rápida, então o predador também evolui para ser mais rápido. O resultado não é a extinção de um deles, mas um equilíbrio dinâmico, uma estagnação. No nosso caso, os atacantes se tornam mais sofisticados, mas as defesas também melhoram. As empresas investem mais em segurança, os softwares são atualizados, novas tecnologias de proteção são criadas. Nós estamos em uma corrida armamentista cibernética e o resultado por enquanto é que estamos correndo o mais rápido que podemos, apenas para manter um nível de vazamentos constante. Ok, então os vazamentos não estão aumentando. Isso significa que podemos relaxar? De alguma forma, a beleza de ter um modelo estatístico robusto é que ele nos permite parar de reagir ao pânico do passado e começar a calcular a probabilidade do futuro. O modelo nos permite fazer previsões muito concretas. Olhando para o futuro a partir do final de 2015, quando o artigo foi escrito, qual era a probabilidade de vermos grandes vazamentos? No prazo de um ano, a chance de ocorrer pelo menos um vazamento de 1 milhão de registros era de 99,3%, basicamente uma certeza. A chance de um vazamento de 10 milhões era de 53,6%, uma aposta de cara ou coroa. E a chance de um evento massivo do tamanho da Anthem, com 80 milhões de registros, apenas 9,77%. Ampliando para um prazo de 3 anos, a probabilidade de um vazamento de 10 milhões sobe para quase 89%, e a de um vazamento de 80 milhões sobe para 25,7%. O modelo nos mostra que, embora os mega vazamentos sejam raros em qualquer ano, em um horizonte de tempo maior eles são inevitáveis. E qual o impacto financeiro disso tudo? Os autores combinaram seu modelo de probabilidade com 2 modelos de custo diferentes. O primeiro, do Instituto Ponemon, assume um custo fixo por cada registro vazado.
O segundo, de um pesquisador chamado Jacobs, argumenta que o custo por registro diminui conforme o vazamento fica maior. As previsões para os 3 anos seguintes são impressionantes. Usando o modelo Ponemon, o custo total poderia ficar entre 9 bilhões e estonteantes 179 bilhões de dólares. O modelo Jacobs é mais conservador, prevendo algo entre 4 e 20 bilhões de dólares. A diferença é enorme, o que mostra que ainda precisamos de modelos de custos melhores. Mas a mensagem é clara: mesmo em um cenário estável, os custos dos vazamentos de dados são e continuarão sendo astronômicos. Então, depois de toda essa jornada estatística, o que a gente leva para casa? Qual é a grande lição deste artigo? A primeira e mais importante lição é: não devemos reagir ao hype. As manchetes que gritam sobre um vazamento de 500% no número de registros vazados de um ano para o outro estão, na maioria das vezes, apenas descrevendo a variabilidade natural de um sistema de cauda pesada. Decisões importantes, tanto em empresas quanto em governos, não podem ser baseadas nesse ruído. A segunda lição é que a estabilidade não significa segurança. A hipótese da Rainha Vermelha nos sugere que estamos em uma luta constante apenas para não piorar. Se pararmos de inovar em defesas, a balança rapidamente penderá para o lado dos atacantes. E isso leva à implicação final, especialmente para os formuladores de políticas. Talvez o foco obsessivo nos mega vazamentos, que são raros, seja um erro. O modelo mostra que os vazamentos menores de 1 a 5 milhões de registros são quase uma certeza estatística a cada ano. Talvez políticas públicas mais eficazes seriam aquelas que forçam uma melhoria geral na segurança de todas as organizações para mitigar essa avalanche constante de incidentes menores, em vez de apenas reagir aos tsunamis ocasionais. Este artigo é um poderoso lembrete de que, em um mundo complexo como o da cibersegurança, nossa intuição e a narrativa da mídia podem nos enganar. É apenas através de uma análise rigorosa e científica dos dados que podemos começar a entender a verdadeira dimensão do problema e, com sorte, encontrar soluções mais eficazes. E vocês, o que acham? Essa conclusão de que as coisas estão piorando faz sentido ou parece contraintuitiva demais? Deixem suas reflexões aqui nos comentários. Muito obrigado por me acompanharem nessa análise tão densa. Se você aprendeu algo novo, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito o nosso projeto. Até a próxima!